Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão e eu quero conversar com você hoje sobre o espiritismo. Será que a prática espírita tem base na Bíblia Sagrada? É certo você ser um cristão, um discípulo de Cristo e praticar o espiritismo? E aí, o que você acha? Antes, se inscreva aqui no canal Cromos, dê um joinha aí, olha, faça um comentário aí, mande este vídeo para algumas pessoas, amigos, irmãos, tudo bem? Para que eu possa crescer aqui nesta plataforma do YouTube. Primeiro eu quero dizer que o espiritismo, como também outras organizações religiosas, instituições como, por exemplo, a maçonaria, são instituições que visam o bem do próximo. O espírita é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que busca fazer o bem ao próximo. Entende? Mas veja bem, nem tudo aquilo que é bonito, nem toda instituição criada que tem como intenção fazer o bem ao próximo, significa que tem respaldo na Bíblia para defenderem alguns tipos de pressupostos quanto à vida após a morte. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que é bonito é a verdade. O espírita é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que faz bem ao próximo, mas isso não significa que a praxis espírita tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Primeiro, o espírita prega as boas obras. Como também o catolicismo e outros grupos denominacionais que até utilizam a Bíblia, creem nas boas obras como meio de salvação. E isto é uma heresia e vai contra a Bíblia, que é a palavra imutável, eterna de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos pela graça. Isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém o quê? Para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras da lei. E assim o espírita faz as boas obras, faz caridade. Fazer caridade, fazer as boas obras é necessário, sim, mas não para adquirir salvação. Não para receber a purificação de pecados e para ser evoluído. As boas obras, eu e você precisamos de fazê-las. Tiago, apóstolo, irmão do Senhor Jesus, ele faz uma pergunta. Você tem fé? Então me mostra as suas obras. Porque a fé sem obras é morta. Então se eu já fui salvo, se eu creio em Cristo, se eu tenho Deus na minha vida, eu farei as boas obras, mas não para receber a salvação. Dá para você entender isso? Este é um ponto que o Espiritismo tem que vai contra a Bíblia Sagrada. Segundo ponto, quando eles defendem a evolução sua, e eles dizem que você aqui está no processo evolutivo, se purificando. O Espiritismo defende a reencarnação, as sucessivas reencarnações. De repente diz que você está sofrendo hoje porque você está pagando, porque você foi, quem sabe, um príncipe lá no Egito, um príncipe lá na Grécia, e agora, como você foi muito mal, você agora vem em outro corpo para que você possa purificar. Isto é heresia. A purificação minha e sua não é feita por reencarnação. A purificação é feita pelo sangue do Imaculado Cordeiro, Jesus, que derramou sangue na cruz do Calvário. Não tem como purificar evoluindo. Outra coisa, eles dizem que Jesus é um espírito evoluído. Jesus,
Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi Maria que o gerou pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi perfeito, foi santo. Na verdade, nós cremos, biblicamente, que Jesus veio como o próprio Deus que se encarnou, que se fez gente, que se fez carne. E ele não foi um espírito que foi evoluindo. Jesus Cristo, ele sempre existiu. Ele não tinha princípio e nem tinha fim. Outra coisa é que a doutrina da reencarnação vai contra a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela defende a ressurreição dos mortos. A ressurreição. E veja bem, quando Abraão for ressuscitado, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, em Tessalonicenses, no Velho Testamento, estão cheios de textos mostrando sobre a ressurreição dos mortos, que vai acontecer, e a Bíblia diz que todas as águas, os mares, a terra, irão dar conta dos corpos que foram dissolvidos. Um dia, quando ressoar a última trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, meu pai, um ente querido seu que morreu em Cristo ou sem Cristo, no dia da ressurreição ele vai ressuscitar em qual corpo? Abraão vai ressuscitar em qual corpo? Porque pelo Espiritismo, Abraão deve ter pegado outro corpo aí e nasceu com outro nome. Isso é uma agressão contra a palavra de Deus. Quando Deus fez o ser humano, me fez e te fez, Ele me fez um ser único no palco da existência. Não existe esse negócio de reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disto virá o quê? O juízo final. Não existe esta ideia espírita de que você morre, reencarna, morre, reencarna. E neste plano aqui que você está e que eu estou, nós estamos passando, alguns estão tendo uma alegria, outros sofrendo, porque talvez fez muito mal no passado. E aí existem as reencarnações. Ora, gente, não existe reencarnação, existe ressurreição. O dia que houver a ressurreição, como eu lhes disse, Abraão vai ser ressuscitado, a terra vai dar conta do corpo dele e o Espírito vai entrar nele e ele se comparecerá perante o tribunal de Deus. Não existe esta ideia de reencarnação. Sucessivas reencarnações, isto é desmerecer a obra de Cristo na cruz que derramou por nossos pecados o sangue. E é só através da regeneração que você passa a ser nova criatura. É conforme diz a Bíblia, na carta de Pedro, que o Espírito Santo colocou em nós uma semente incorruptível. Houve um dia que você, pelo Espírito de Deus, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, se tornou uma nova criatura e aí você passou a andar num caminho da santidade, da santificação, onde o Espírito Santo gera em você um clamor, um grito para viver uma vida diferente, para viver uma vida nova, se purificando dia a dia, não por obras, não pelos meus méritos, mas pela palavra de Deus, que é como uma água que vai nos limpando. Você que nasceu de novo, você que é nova criatura, você que já recebeu a semente incorruptível, e quando você vai lendo a Bíblia vai te mudando, vai te transformando em uma nova pessoa, e você vai cada vez mais crescendo, até que eu e você cheguemos à varonilidade.
do varão perfeito que é Jesus Cristo. Deu para você entender? Essa ideia de transmigração das almas, essa ideia da lei do karma, causa e efeito, que você está pagando aqui, lá pelo passado. Então, se houver encarnação, quer dizer, a reencarnação de Abraão, talvez em outro corpo, que vai pagar os pecados dele. Gente, eu volto a repetir, cada um de nós é um ser único no palco da existência. Cada um de nós tem, olha, aqui uma digital. Cada um de nós é um ser diferente, que estamos aqui, colocados aqui por esse Deus maravilhoso que nos criou. Então, o Espiritismo não acredita que é só através de Jesus Cristo que nós somos salvos. A prática espírita defende a comunicação com os mortos. A Bíblia diz em Deuteronômio: quando entrares na terra que eu, o Senhor, estou dando por herança, não achará entre ti alguém que pratique a necromancia, o espiritismo, a conversa com os mortos. Isso é condenado na Bíblia. Eles recebem lá mensagens psicografadas de entidades espirituais. E todos nós sabemos, baseado na Bíblia, que o Satanás, que foi expulso dos céus com 1/3 das estrelas, simbolizando demônios que vieram para essa terra, são espíritos enganadores. E a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 14, que o Satanás se transforma em anjo de luz. Quem aparece lá na sessão não é um ente querido, mas é o Satanás que engana, que é cheio de engodo. Deus condena na Bíblia a conversa com os mortos. Aí você que está frequentando o espiritismo, claro, ameniza a dor da tua alma, ameniza a angústia da tua alma. Mas nem tudo que vem aí como ideologia, como ensino, para aliviar a angústia da tua alma significa que é a verdade de Deus. Consulta aos mortos, conversar com entidades é pecado e Deus condena na sua palavra. A ideia que alguns dizem que viram um ente querido que apareceu na sua casa, que teve aí uma experiência com alguém que morreu, isto é um engano, é um engodo de Satanás, que ludibria, que quer enganar, que quer na verdade colocar as pessoas dependentes de alguém que já morreu. A Bíblia conta aquela parábola de Lázaro, aquele mendigo e aquele rico. Um foi levado para o seio de Abraão e outro foi levado para o tormento eterno. E lá no tormento eterno, aquele rico falou: pai Abraão, mande que Lázaro, que alguém desça lá embaixo e avise. E Abraão disse: não, lá estão os profetas que vão avisá-lo. E aquele texto, essa parábola está falando exatamente que não há comunicação. É perigo, porque é o diabo que é astuto, que é enganoso, que é um anjo poderoso que ludibria a mente de muitos que estão cativos aí, sofrendo, pensando que estão conversando com entidades, ou melhor, com pessoas da família, e são entidades demoníacas, anjos caídos, que estão aí para poder enganar e não deixar que o evangelho entre na mente, no coração das pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Bem, são aqui apenas alguns pontos que eu quis compartilhar com você, para dizer para você por que o Espiritismo não tem base nas Sagradas Escrituras. Se inscreva aqui no canal Cromos, dê um joinha aí, esteja sempre com a gente
e depois eu volto. Tchau.